O que veio primeiro, a galinha ou o ovo? E o que vai desaparecer primeiro? Vamos imaginar que seja o ovo. Em algum momento, todos os ovos de galinha do planeta desapareceram repentinamente. A humanidade não terá mais omelete e doces deliciosos. Mas o pior é que as galinhas perderão a capacidade de se reproduzir. Elas desaparecerão da face da Terra para sempre. E isso é uma tragédia absoluta, porque as galinhas são uma das aves mais fantásticas do mundo. E as pessoas perceberão isso assim que as perderem. Então, vamos começar. Os ovos desapareceram. A manhã nas fazendas começou com gritos de galinhas. Parece que as aves enlouqueceram. Elas fazem barulho sem parar. Os fazendeiros não sabem o que está acontecendo. Eles lançam gás nos galinheiros para acalmar as aves. Quando adormecem, as pessoas verificam o que há de errado com elas e descobrem que todos os ovos desapareceram. Isso está acontecendo em todo o mundo. As ações das empresas de frango estão entrando em colapso. As padarias param de funcionar porque assar sem ovos não é tão bom. E então, sérios problemas começam. Bilhões de galinhas acordam e descobrem que seus ovos desapareceram. A prole delas se foi. As galinhas estão aterrorizadas. Elas acham que as pessoas os roubaram delas. As aves ficam com raiva, atacam os fazendeiros e fogem dos galinheiros. As pessoas não tomam nenhuma medida, já que não querem machucar as aves. Elas não deveriam estar estressadas. Deixe que liberem suas emoções. Talvez essas sejam as últimas galinhas da Terra, então a humanidade permite que elas desfrutem de sua liberdade. Além disso, todos os galinheiros agora são inúteis. Não é lucrativo manter galinhas lá. Mas elas não precisam de liberdade, elas precisam de ovos. As galinhas cobrem os campos como um cobertor gigante. Elas passam por florestas e clareiras. Parece que este é o sonho de qualquer lobo. Mas, assim que essa besta aparece no horizonte, as galinhas o atacam imediatamente. Os bandos de lobos não conseguem lidar com milhões de galinhas, então eles recuam. E então, as galinhas vão para as cidades. Os cientistas estão tentando resolver o problema da falta de ovos. Eles querem clonar galinhas. E, até que consigam, as pessoas são proibidas de pegá-las. Todas as ruas pertencem a essas aves. As buzinas e as sirenes da polícia se misturam com o barulho alto das galinhas. A metrópole se transforma em um enorme galinheiro. Bilhões de penas voam no ar. Essas aves bicam árvores, rodas de carros, destroem lojas e abrem pacotes com grãos. As pessoas estão escondidas em casa. As galinhas lotam todos os prédios da cidade. Notícias em todo o mundo falam sobre o caos que as galinhas criaram, mas então se acalmam. As galinhas esquecem que perderam seus filhos. Elas não estão mais com raiva. Agora estão andando tranquilamente pelas ruas. As pessoas saem do esconderijo e começam a viver em paz e harmonia com as galinhas. Enquanto isso, os preços dos ovos restantes nas lojas estão aumentando centenas de vezes. Agora você precisa pagar pelo menos $1.000 para comer um omelete. Mas, é claro, isso não dura muito. Depois de 2 meses, todos os ovos estragam. Mais cedo ou mais tarde, o mundo fica sem omelete. Croissants, bolos, pães, donuts e outros doces perdem seu ótimo gosto. Os cozinheiros não conseguem assar comidas deliciosas sem gema de ovo. Os pratos perdem sua fofura, esplendor e forma. Alguns cozinheiros substituem ovos de galinha por ovos de ganso e codorna, mas é muito mais desafiador obtê-los do que os de galinha. Os preços estão subindo a cada dia. As pessoas não compram mais croissants com café. Muitas padarias estão perdendo seus lucros. As pessoas aprendem a viver sem a gema de ovo, mas então todo mundo se esquece dela. As galinhas vivem lado a lado com os moradores da cidade. Restam cada vez menos pássaros. Eles envelhecem, mas novos não nascem. E neste momento, todos começam a perceber que esses pássaros fofos podem desaparecer da face da terra para sempre. Não haverá mais canto matinal, galinhas amarelas e fofas, nunca mais. Não haverá mais galinheiros e penas. Quase toda a população do planeta se torna vegetariana para apoiar as galinhas mentalmente. As pessoas não perceberam quanto amavam essas aves. A humanidade está observando com lágrimas os últimos anos das galinhas mais antigas. Os fazendeiros vivem uma depressão grave. Eles se lembram de como iam ao galinheiro todas as manhãs e coletavam ovos. Agora, eles não conseguem encontrar nada além de teias de aranha e palha. As pessoas nas cidades fazem tatuagens de frango e desenham grafites com as aves nas paredes. Os escultores criam belas estátuas de galinhas. As pessoas limpam as penas das galinhas, alimentando todas com os melhores grãos e criando ovos dourados falsos para reduzir seus níveis de estresse.
Os diretores mais renomados fazem filmes sobre galinhas. Eles gastam centenas de milhões de dólares para desenvolver modelos computacionais de aves falantes. Músicos e produtores musicais gravam sons de frango e criam músicas únicas. Toda pessoa considera ser seu dever cuidar de uma galinha. As pessoas tratam as galinhas como animais de estimação, passeiam com elas, tiram selfies e gravam vídeos. Agora, as galinhas são superestrelas absolutas. Obviamente, pombos, corvos, pardais e outras aves não gostam disso. Eles não ganham comida e atenção suficientes das pessoas. Pássaros voam para longe de megacidades. Agora, apenas galinhas permanecem nas ruas. Mas, infelizmente, não podem viver para sempre. As galinhas estão ficando velhas. Elas não se movem tão rápido quanto costumavam fazer. Elas desenvolvem doenças e lesões. Os melhores veterinários estão lutando pela vida de cada ave. Realizam operações complexas e instalam próteses para curar galinhas doentes. Os bilionários investem muito dinheiro para prolongar a vida desses animais. Eles usam as tecnologias mais avançadas em engenharia genética e cibernética. E agora, as primeiras galinhas ciborgues surgem. Elas têm bicos de metal, olhos vermelhos a laser, garras de poliuretano e asas feitas de aço carbono ultraleve. Os cientistas tentam se conectar aos neurônios cerebrais da ave para descobrir no que a galinha está pensando. Um programa especial simula as ondas cerebrais e as transforma em som. As pessoas ouvem seus pensamentos, mas não pensam em nada, exceto pá, pá, pá. As galinhas se transformam em máquinas, mas seus cérebros ainda são orgânicos. A essa altura, os cientistas criaram clones de galinhas. Eles são tão naturais quanto as aves de verdade, mas não podem botar ovos. Cada vez menos galinhas andam pelas ruas todos os dias. Eram milhares, depois centenas, depois apenas dezenas delas. Finalmente, restam apenas 2 galinhas. Elas vão para o pôr do sol. As pessoas estão assistindo sua última jornada e choram de tristeza. As aves estão se afastando e desaparecendo no horizonte. As pessoas vão se lembrar desse dia para sempre, o último dia das últimas galinhas. Nesse momento triste, os cientistas encontraram uma saída. Eles descobriram o gene do DNA da galinha, o que significa que podem criar essas aves novamente. Os biólogos estão construindo o genoma de DNA mais antigo, o genoma a partir do qual a evolução das galinhas começou. Os cientistas colocam todas as informações genéticas dentro de um ovo artificial e esperam. E finalmente chegou o momento da verdade. Rachaduras surgem no ovo. O pequeno frango sai da casca em sua forma evolutiva original. Isso é um pequeno tiranossauro. Acontece que esse dinossauro é o ancestral da galinha moderna. O Tiranossauro Rex tem uma forma de corpo semelhante. Ele se move como uma galinha. Ao longo de milhões de anos de evolução, o antigo lagarto encolheu de tamanho. Ele perdeu suas escamas e desenvolveu penas. Então tem um bico em vez de mandíbulas dentadas. Os cientistas estão criando um tiranossauro. Ele está ficando cada vez maior a cada mês. As pessoas criam fazendas enormes para manter os dinossauros lá. Os lagartos começam a se multiplicar. As pessoas não sabem como controlá-los. Alguns répteis gigantes escapam das fazendas e causam caos nas cidades. Em teoria, um tiranossauro levará dezenas de milhões de anos para se transformar em uma galinha novamente. Ninguém está pronto para esperar tanto tempo. Todo mundo quer as galinhas de volta o mais rápido possível. Felizmente, os cientistas conseguem acelerar o processo. Décadas se passam. Os tiranossauros estão encolhendo de tamanho. A evolução acelerada os transforma em aves. E, finalmente, as pessoas têm as suas galinhas de volta. Elas estão botando ovos de novo. Harmonia e felicidade voltaram ao mundo. É quando os porcos começam a desaparecer. E, com isso, o bacon. O café da manhã foi afetado mais uma vez.